Olá, senhoras e senhores, olá pessoal, boa noite, como é que vocês estão? Tudo bem? Iniciando aqui, eu, Moreira Terapeuta, mais um Puramente Podcast, o nosso podcast que fala de saúde mental, que traz pessoas interessantes, pessoas com histórias de superação, pessoas com histórias de passar pelo dia, passar pela serenidade, passar por dificuldades, é isso que a gente quer levar para vocês, que existe sim maneiras diversas de enfrentarmos esse mundo que está tão acelerado, que nos cobra o tempo todo. Então, independente do que você faz, independente da tua profissão, independente do que você tem passado, sim, tudo passa, as coisas ruins, as coisas boas, e nós estamos aqui para falar sobre isso. Por isso que nós temos trazido muitas pessoas aqui interessantíssimas, com histórias diversas, para que vocês possam entender que tudo que passa na nossa vida é porque tem algo, e isso vai trazer para você crescimento. Né? Então, eu aqui, Moreira Terapeuta, ao lado da minha amiga, que está lindíssima hoje. Fala. Boa noite, Moreira. Boa noite, bebezinho. Está sempre aqui com a gente. Eu tenho muito prazer em estar nessa bancada, muita honra, né, ter sido convidada pelo Moreira. Primeiro porque o Moreira é uma referência em saúde mental no Brasil e é o maior e melhor especialista em adicção, né, no Brasil, tendo a gente Clínica tá Moreira. Tempo aí, né? Tô lá lutando, sim, né? E obrigado. salvando vidas e restaurando famílias, né? Então, tenho muita honra de estar sentado ao lado dele. Obrigado. E por isso que eu aceitei o convite, né? Porque não seria qualquer pessoa. E aí, a proposta do Puramente é justamente mostrar para você que está nos assistindo, que nos assiste, maratona, que está desde o começo e que vem acompanhando todas as mudanças, as transformações, tudo é válido, né? Tudo nessa vida é válido, tudo tem propósito. Só que o nosso podcast, ele tem como objetivo mostrar para você que está aí do outro lado, nos vendo, que tudo, inclusive eu e o Moreira temos histórias semelhantes, sim, né? Sim. E que nós tínhamos tudo para dar errado na vida e não e frustramos as expectativas de quem achou isso, né? E a gente traz pessoas também que passam por isso. E mostrando para você que está aí do outro lado que se você pensa em desistir, não faça isso, porque passa pela cabeça de todos nós. Eu tô cansada, vou desistir. Aprenda a descansar, mas jamais desistir. Eu lembro até do Cláudio Zanetti, o Batman brasileiro, que deixou essa mensagem aqui pra gente, né? E ele é inesquecível, um cara muito bacana. E por quê? Tudo tem um propósito na vida da gente. E só não é criticado quem não faz nada. Se você está sendo criticado é porque alguma coisa você está fazendo. Não tenha dúvida. Continua. A gente só tira pedra em árvore que dá fruto. Só tá. E eu vou numa uma parecida. Quem prega o que tá uma martelada é aquele que se destaca. Se destaca, exatamente. Então, continua. Então, as histórias que nós trazemos aqui é para mostrar para você que você tá passando por uma situação de dificuldade agora. Não pense que você que com a gente é diferente. Não, a gente passou, continua passando, só que a gente não desiste. A gente para descansar, né, Moreira? Mas a gente não desiste. E olha, e é interessante você ter falado isso. Estava vindo agora, né, para cá, né, aqui para o Corta Cena, para os estúdios aqui do Corta Cena, aliás, né? Aqui na Moca, aqui na Moca. E quem está procurando um espaço para fazer um podcast, para fazer alguma coisa, procura, entre em contato, Corta Cena Estúdio, @GuiBebezinho, entra lá no Instagram, do Correio Oficial, entre em contato com esses, eu falo meninos com muito carinho, né, mas esses empreendedores, garotos aí, homens, né, que empreendedores. Desculpa a expressão que eu vou usar, meteram a cara mesmo, sim, não tem dificuldade, crise, nada disso. Então, Corta Cena, quando eu estava vindo para cá, estava conversando com o Uber que me trouxe, sim, ele estava falando sobre isso, sobre o quanto é difícil dirigir em São Paulo, o quanto é difícil ter paciência. E eu ouvi um pouquinho ele falando, e falei assim, realmente, às vezes a gente tem que ter paciência. E paciência a gente precisa para tudo, né? Para os nossos negócios. E eu tenho muita paciência, e eu passei por muitas coisas, e por isso que hoje eu tenho a Clínica Moreira, quando você falou, né, do que da história, acho que é interessante a gente falar. Daqui a pouco a gente vai falar com a nossa convidada. Vocês vão ver que ela tem uma história que ela tem uma história que é o seguinte, ela tem uma das profissões
que é uma das mais difíceis e que devia ser muito bem remunerada. Depois vocês vão entender por quê. Mas a gente está lá com a Clínica Amoreira, né? Recebendo lá. A Clínica Amoreira trabalha com pacientes tanto masculino quanto feminino, dependentes químicos, transtorno bipolar, borderline. Você está com uma depressão, você está com uma angústia, você está precisando de uns dias para poder descansar, fazer um stop introspectivo. Entre em contato comigo, entra lá no site da Clínica Amoreira, me segue lá, Moreira Terapeuta, segue a Tua Lá tem informações também, é uma parceira nossa lá. Sim. Enfim, também falar, né? A gente tá falando aqui agora... Adicção, alcoolismo... mas a gente tá no momento agora de merchan. Sim. Vamos falar da Fênix? Vamos falar da Fênix, tá com a gente também. O Rafa, né? O Rafa maravilhoso. O Rafa vai levar o seu Funko. Ainda não levou ainda? Ainda não. Ih, ele deve estar... Vou levar. Então, gente, queria falar disso, da Amoreira, do Corta-Cena, da Fênix... E pedir para vocês também, falar um pouquinho para vocês dos cortes. Nós temos agora um canal que é os cortes puramente podcast, os cortes do nosso podcast. Entra lá, assiste, são cortes de momentos das nossas entrevistas. Como a Tua Lá fala, se inscreve, dá um like. Dá um like, comenta. Comenta. Para quê? Para que o YouTube comece a entender, comece a entregar para os nossos assuntos. Para as pessoas, entenderam? Então, eu já me inscrevi, mas clica lá, clica no sininho, comenta, dá um like, porque isso é importante para que esses assuntos possam chegar a mais pessoas, né? Tô lá aqui no Sim, porque o YouTube, ele entende que você é interessado pelo assunto e te entrega, né? Porque senão você fica... você não sabe se tem podcast novo, né? Exatamente. E a gente está sempre entregando conteúdo para vocês. E agora lá no Puramente Podcast, você entrando lá, você se inscreveu, você vai ver lá uma área para você ser membro do nosso podcast. Então tem categorias de membros. Se você entrar como membro lá, você vai visualizar lá. Moreira, conta para mim o que é. Entra lá, vai lá que você vai ver quais são as vantagens que você tem. E tem um membro, que é o membro Master, que é importante a gente falar isso. O Instituto Bira Padilha, que cuida de moradores de rua, que inclusive tem uma cantina lá dentro da clínica, e o que ele tem de lucro na cantina é revertido, a gente reverte para o Instituto Bira Padilha, que é meu sócio lá na clínica. E você entrando como membro Master, 60% do que você contribui como membro do Puramente Podcast será revertido, está sendo revertido para o Instituto Bira Padilha. Então você vai estar ajudando, você estará ajudando moradores de rua, o projeto do Instituto Bira Padilha. Isso. Moreira, eu não conheço. Entra lá, @Instituto Bira Padilha. Você vai ver o trabalho que ele faz. Só para você ter uma ideia, e aí a gente já vai entrar, né, já para conversar com a nossa convidada, só para você ter uma ideia, a Eurofarma, todos os meses, ela doa 1.000 cestas básicas para o Instituto Bira Padilha. Por que eu falo isso, né, Tua Lá? Não é qualquer empresa. É claro, pequenas empresas, isso, né? médias empresas, mas uma empresa, né, do porte da Eurofarma, fazer esse contrato, acreditar, né, e doar todos os meses 1.000 cestas básicas são doadas para o Instituto Bira Padilha. Então entra lá, seja membro do Puramente Podcast, é membro Master, 60% do valor será revertido para o Instituto Bira Padilha. Você estará nos apoiando aqui a levar a questão da saúde mental e ao mesmo tempo você estará ajudando moradores de rua, as pessoas que são cadastradas lá no Instituto. Falei pra caramba, mas cheguei no pique, hein? Chegou, que delícia. E agora a gente vai falar do quê? Do melhor que nós temos aqui, que é a nossa convidada. A estrela. A nossa estrela é a mais importante. Lógico. Feitos os merchans, vamos embora. Você começa ou eu começo? Pode começar. Eu vou falar, quando eu falei para vocês que ela tem uma profissão que teria que ganhar muito, mas muito é porque eu vou falar agora. Ela é bancária formada em comércio exterior. A Moreira, ela é bancária? É essa a profissão? Não. Ela é mãe de 2 filhos e apaixonada também sou por gatos e pela natureza. Ah, que delícia. Mãe de 2 filhos. Mãe de 2 filhos. Tem que ser muito e gateira também. E gateira. Autora de diversos romances, contos e crônicas premiadas e de sucesso. Recebeu seu primeiro prêmio literário aos 12 anos de idade. Isso eu quero saber com 12 anos como é isso, hein, gente? Escreveu os romances A Herdeira do Silêncio, em 2011, e O Segredo... Olha só, gente, da Amoreira, em 2013. Então hoje vocês vão saber alguns segredos da Amoreira. Busca trazer ao leitor um olhar crítico sobre problemas sociais como alcoolismo, gravidez na adolescência, desemprego, machismo e o machismo estrutural. Então tá aí hoje com a gente Jenny Ruggeroni, é isso? Tá certo? Bem-vinda, Jenny. Obrigado. A palavra tá com você, por favor. Você tá naquela lente ali. Você tá aqui, ó. Essa aqui é a tua câmera, mas pode olhar pra gente. É um bate-papo, é gostoso, bom te receber. Quando eu falei da mãe, antes de dar a palavra, porque realmente ser mãe
ao mesmo tempo que é uma dádiva, é uma coisa extremamente complicada, ainda mais nos dias de hoje, né? Defendendo tudo isso que você traz, né, Jenny? Não, com certeza. Antes de mais nada, eu queria agradecer a vocês pela oportunidade. Imagina, a gente que agradece. De estar aqui, de poder levar a minha escrita para um maior número de pessoas. Sim. E, enfim. E como é que é essa coisa de ser mãe, como eu falei, né? Porque, olha só, você escreve, você trabalha... Eu trabalhei em banco durante muito tempo, né? Eu trabalhei num é verdade. Fui bancário durante muito tempo. E até nós falávamos aqui nos bastidores, né? A Tola fala assim, nossa, você é bancário e tem uma tranquilidade. Porque bancário normalmente é agitado, né? Você sempre foi assim? Como que foi tua infância? Da tua infância você trouxe para os teus filhos? Você é natural de onde? Fala um pouquinho pra gente da sua história aí, de onde você veio. Na verdade, essa tranquilidade para falar veio um pouco do fato de ser filha de estrangeiros, né? Porque eu às vezes paro para pensar um pouco, tenho que encontrar a palavra certa, mas porque quando eu era criança eu não falava nada de português, né? Seus pais são de onde? A minha mãe era norueguesa, o meu pai era argentino, filho de ingleses. Então, em casa, eles só falavam inglês. E eu comecei a aprender alguma coisa de português com 6 anos, quando eu entrei na escola. Então, eu tenho esse hábito de parar, ficar pensando, puxa, qual que é a melhor palavra para usar agora, usar né? nesse momento. Entendi. Nossa, então até os 6 anos era só inglês? Só. E aí, e você morava onde? Em São João da Boa Vista, interior de São Paulo. São João da Boa Vista, tá. Eles foram para lá. E como é que eles se encontraram? É bom saber essa história, né? Nossa, uma norueguesa com um argentino. Você sabe a história deles? Como é que foi? Ela estava na Argentina a passeio, viajando, assim, e conheceu meu pai e foi um amor à primeira vista. Ah, que delícia. Ela acabou se casando com ele e ficando lá. E na Argentina, como vocês sabem, assim como no Brasil, ela passou uma época de ditadura militar. Terrível. E lá estava muito perigoso, né? Meu avô tinha uma gráfica e um jornal e o governo queria... me fugiu a palavra. Queria comprar o jornal dele, só que assim... num valor muito mais baixo, né, do que realmente valia. E apropriar-se do jornal dele. Sim, isso, essa palavra. E ele disse que não tinha interesse, porque era o ganha-pão dele. Sim. Então, simplesmente, eles prenderam o meu avô e confiscaram a gráfica. E começou a ficar muito perigoso para o meu pai, para as minhas tias, continuarem lá. Aí ele acabou vindo para o Brasil, né? Que era por ser mais próximo, Ele trabalhava numa multinacional que tinha filial em São Paulo. A princípio vieram para São Paulo, mas logo acabou indo para o interior. Entendi. Então foi mais ou menos essa história. E é interessante o que você falou, né, Tola? Porque assim, como o governo quis apropriar-se, na verdade, tomar, né? Eles colocam alguma coisa... Ditadura é isso, né? É o que a gente tá vendo, inclusive, pronto. Nosso maluco Putin, né? Que tá fazendo lá na Rússia, lá com a Ucrânia. O que ele mais quer é isso mesmo, né? Trazer de volta essa coisa chamada ditadura, que alguns no Brasil, infelizmente, dizem que nós não passamos por isso, que é muito triste. Na verdade, o que aconteceu... O que eu entendo é que, como o seu avô se posicionou contra... Era natural que eles começassem a procurar a família. E aí seu pai, inteligentemente, né, sabiamente, acabou se retirando e veio para o Brasil. Para o Brasil. Mas você já estava com quantos anos nessa época? Não, eles vieram para o Brasil em 1972. Eu nasci em 75. Você já nasceu no Brasil. Sim. Você nasceu no Brasil. E como é que foi essa coisa o seu pai era muito ligado a essas coisas de literatura? Como que nasceu isso? Queria um pouquinho por esse caminho, até a gente falar algumas outras coisas. A minha mãe era bibliotecária. Antes de se casar, aí, quando ela se casou com meu pai, ela... parou de trabalhar, passou a só cuidar da casa, dos filhos, né? Mas ela gostava muito de ler e ela comprava livros pra gente. Ela
Eu até brinco que eu li as Crônicas de Nárnia antes de todo mundo no Brasil, porque ela comprava da Inglaterra. Crônicas de Nárnia. Aí você vê como educação, né? Educação havia sido traduzido, né? Uhum. A gente sempre comenta isso, né? Educação é fundamental porque ela programou sua mente para ser uma escritora, para amar livros, a literatura. Ô, Jenny, agora, só voltando um pouquinho, essa coisa da ditadura que você falou que eles passaram, né? Na época lá na Argentina e tudo. Eles correram perigo de vida? Como é que foi isso? Aconteceu? Você sabe de algum é um fato, porque a gente está falando de uma época realmente que foi muito difícil. Argentina, Chile, né? Então ali aquela região foi bem... Como é que foi? Vocês têm alguma história sobre dessa ditadura? Infelizmente, quando a minha mãe faleceu, eu era muito nova. O meu pai também, eles conversavam muito pouco sobre isso. Então eu não tenho muito Você tinha quantos conhecimento. anos quando a sua mãe faleceu? Eu tinha 9 anos. E ela faleceu do quê? De câncer. De câncer. Então você não tem história da época da ditadura, de como foi, de como... Não, muito pouco. Uhum. E aí você foi cuidada pelo seu pai, você e suas 2 irmãs. Sim. Tá, então ele foi um pai de gravata, né? Fala mãe de gravata, mãe de gravata. Hoje eu entendo que foi muito difícil para ele, porque os homens da geração dele não foram criados para ser amigo de filho, conversar, dialogar. Ele foi ensinado a ser um provedor, trazer dinheiro para dentro de casa e não conversar com o filho, muito pelo contrário. 3 meninas. Né? 3 meninas ainda. E eu sou a mais velha, né? Eu com 9, as minhas irmãs com 7 e 4. 7 e 4 anos. E aí, o que acontece nessa sua convivência com essa mãe de gravata, inexperiente, né? Você com 9 anos, mas já entendendo um pouco sobre a morte, né? O luto da sua mãe. Como é que foi para você isso, Jenny? O meu pai simplesmente não conseguia lidar com a situação e como ele não conseguia dialogar com a gente, ainda mais 3 meninas, e ele tinha muito medo também do que podia acontecer com a gente, ele simplesmente proibia de tudo. Não, você não vai na casa da sua amiga, você não vai... sair no portão, você não vai conversar com nenhum menino, você não vai... Não e não. Tudo sempre, não. Tudo não. E a questão do seu falar... Não, por que não? De você se expressar. Ele tinha uma frase que também hoje parece uma coisa absurda, horrível, mas a gente tem que pensar dentro do contexto da época e da maneira como ele foi ensinado. Sim. Que é assim, meninas são para serem vistas e não ouvidas. Ele repetia muito essa frase. Certo. E quando tinha visitas em casa, olha, senta, almoça, janta, assim, mas não abre a boca. Não podia falar nada. Não fala nada, as visitas. Então, termina de comer e não fica no meio dos adultos, já vai pro quarto, né? Não fica ali atrapalhando. Era uma castração, né? Uma castração, claro. Castrador, né? Mas assim, é porque ele foi ensinado dessa forma, né? Então, forma. A gente chama isso de neurose de repetição familiar dentro da psicanálise, né? E você acredita que isso tem afetado você de alguma forma na maneira de se expressar? Porque você já tinha a questão do idioma, né? Até os 6 anos falar somente inglês, depois aprender as primeiras palavras em português, e aí aos 9 perde a mãe, e aí já é castrada pelo pai, você e suas irmãs. E o que isso acarreta em você na questão de se expressar verbalmente, da sua comunicação verbal? Bom, quando eu era bem mais nova, eu não conseguia me expressar de jeito nenhum. Eu não conseguia atender telefone. Eu tinha pavor de falar no telefone, porque não estava vendo a pessoa. Eu simplesmente travava. Atender um vendedor na porta. Eu não conseguia. E nem... na escola, me aproximar de outras pessoas, fazer amizade. Eu acabava ficando amiga das pessoas que puxavam conversa comigo, que se aproximavam de mim. Mas você se aproximar?
Isso? Não, tinha muita dificuldade. Eu tenho ainda, eu não consigo, por exemplo, chegar numa festa onde eu não conheço ninguém e ir puxando conversa, oi, tudo bem e tal. É mais... Quando as pessoas chegam, não, tudo bem, vamos conversar, quem é você? Aí sim a gente... Porque foi te dado um comando quando o seu cérebro estava naquela época da esponja, né? Foi te dado um comando muito forte, não fale, não se comunique, coma e saia do recinto, não fale com estranhos, né? Então, é um comando, é uma programação, né, Moreira? Extremamente forte, uma castração psíquica extremamente forte. E aí, o que eu entendo, até como psicanalista, é que a Jane, ela tem 6 obras, e tá com 2 encaminhadas para esse ano, né? Olha, quando o Freud tem uma frase que diz assim: quando a boca cala, os dedos falam. Então, ela torna-se uma escritora. Né? Ela tem essa questão da castração do pai, né? Aqui não estamos julgando o pai de forma nenhuma, mas a questão é que foi dado um comando mental para ela e para as irmãs dela, só que ao mesmo tempo ela traz uma referência de literatura da mãe muito forte. Então a gente sempre traz os ancestrais com a gente, não importa a época que eles partiram, né? Se foi somente no ventre, a gente traz muito isso é autoconhecimento, né? O que o seu pai e sua mãe trouxe para você, mesmo que você tenha sido adotado, alguma coisa assim, não saiba quem são seus pais, os seus comportamentos hoje, 95% do seu comportamento ele é inconsciente, né? E vem do ventre e dos comandos primários. Agora, é interessante isso, né, Jenny, porque as crenças que vão sendo criadas, né, conforme a gente vai ouvindo algumas coisas, quando criança, né, você não pode, não fale, não... Essa frase que você falou, né? Meninas foram feitas para serem vistas, não para serem ouvidas. Não ouvidas, né? É claro que aqui, como a Tolá falou, a gente não está aqui julgando, né, criticando e tal. Eu conheço tenho muitos pacientes que passam por esse tipo de castração, embora a gente está num momento bem... dá pra gente falar um pouco disso mais pra frente, mas assim... Quando você fala da escola, essas crenças elas foram ficando cada vez mais fortes dentro de você. Você fez algum trabalho, você fez análise, você foi para terapia, foi na raça. Conta um pouquinho pra gente como que foi isso, porque isso são crenças, né, que foram colocadas, né? Eu com 12, 13 anos, eu me sentia muito inferior às outras pessoas, que eu não conseguia, não tinha capacidade para nada, e eu procurava compensar sendo boa aluna na escola, tirando as melhores notas, porque pelo menos isso eu podia mostrar, olha, pelo menos... Era uma maneira de você é uma chata, você é uma caipira, você não sabe conversar, mas pelo menos eu tiro 10. Isso você tinha plena consciência de que era um mecanismo que você usava para poder combater toda essa castração, vamos usar essa palavra. Mas você está certo na palavra. Você está certo na palavra. É isso mesmo, né? É uma castração. Você fazia consciente? Não, hoje você tem essa consciência, hoje Jenny? Eu tenho essa consciência. Hoje eu tenho consciência também de que o meu pai, a preocupação dele era assim, eu não quero que as minhas crianças sejam mal educadas, grosseiras com as pessoas, eu quero que elas tenham um bom comportamento, e ele não tinha essa consciência de como isso afetava a gente. Claro, e aí foi até uma forma dele, na cabeça dele, tentar proteger 3 meninas sem a mãe. Sim. Né? Então eu não vejo maldade nenhuma, pelo contrário, eu vejo inocência e uma repetição, né, familiar. Mas ao mesmo tempo é importante, já te devolvo a palavra, Jenny, para você. Mas ao mesmo tempo é importante que a gente fale aqui sobre isso, sobre esse seu momento, porque eu conheço, atendo pacientes, tanto homem quanto mulher, que ainda hoje existem pais que são castradores, né? Que castram, que... Alguns... assim, a gente até falou numa outra... Na semana passada, eu acho, sobre pais que são demasiadamente liberais. E outros que são demasiadamente castradores. O equilíbrio é importante, né? Você acabou achando esse equilíbrio. Eu estou fazendo aqui um pensamento, né? Me colocando no teu lugar, praticando empatia, que a gente precisa, aliás, né? Se colocar no lugar do outro. A história. Uma coisa que eu falo muito, Jenny, lá na clínica para os pacientes é o seguinte:
conheçam a história do amiguinho, né? Porque se eu conheço a tua história, eu vou entender porque eu não vou te julgar. Não vou te julgar, não vou te colocar num lugar onde eu não tenho que te colocar. Você acabou indo então para esse lado de estudar bastante e tal, e tirava melhores notas, e você dividia isso com as suas irmãs, com os seus pais, com os professores? Como é que era isso? As minhas irmãs também, assim, a gente se ajudava, e as minhas irmãs também sempre foram as melhores da turma, tiravam as melhores notas. Olha só. E mesmo assim, o meu pai chamava a gente na mesa e falava, fale sobre a Primeira Guerra Mundial. Olha. E fazendo perguntas assim que a gente não sabia, que estavam acima. Por exemplo, quando eu estava na 5ª série, ele fazia perguntas no nível de 8ª série. Sabatinando. E a gente não sabia responder e a gente se sentia assim... Mal, muito burra, muito... Mas ele punia vocês se vocês não soubessem responder ou não? Ou a punição era o próprio sentimento Depende do humor, depende do dia. Era muito... Quando ele começou também a beber demais, né? Depois que perdeu minha mãe. E então dependia muito do humor. Dependia muito do se ele tinha bebido ou não. Sim. Ele, antes da morte da sua mãe, ele bebia? Eu não sei dizer se ele bebia muito ou pouco, né? Ele bebia, assim, socialmente, entre amigos. Mas não era... ele não ficava mal, assim, não tratava mal a gente. Não. Eu acho que foi muito sofrimento, foi uma situação que ele não... Chegou de surpresa. Minha mãe descobriu que estava com câncer e ela viveu 4 meses, 5 meses. Foi muito de repente. Foi muito rápido, né? Não deu tempo dele processar. E eles estavam casados há quanto tempo já? 13 anos. Então já era com uma 3 vida, filhos, né? o grande amor da vida, né? De verdade, assim, e eu te falo como especialista em dependência química, tá, Jenny? E eu sei que você vai entender porque você é uma mulher inteligente. Não tô criticando o teu pai, mas falando da doença, nada justifica que se vá para isso. E que fique aqui, né, através da sua história, que a gente vai falar bastante, que nada justifica uma dor, o luto, né? Ele foi jogar a dor dele, a depressão, a raiva, a negação da perda da tua mãe no álcool. E a gente sabe, a gente fala aqui o tempo todo que o álcool é a droga que mais mata no mundo, né? Porque ela é acessível, ela é legalizada. Infelizmente, meu seu pai é prova disso. Que ela também perdeu o pai. Não foi o caso do seu pai, mas ela perdeu o pai pro alcoolismo. Então tem que tomar cuidado. Mas eu sempre digo, e é o momento de eu dizer aqui também, né? Para falar de nós falarmos, né, Jenny, que buscar no álcool a solução para uma dor, na verdade, não é solução, é aumentar o problema, né? E aí foi aumentando, então. Ele foi acabando... Você falou que ele acabou... Como mudou o comportamento dele. Vocês foram percebendo isso? Ele foi bebendo mais. Ele foi bebendo mais e ficando mais, assim, mais intolerante com a gente, menos diálogo. E não deixava fazer nada. E não adiantou nada, porque... Eu fiquei grávida com 16 anos. Só voltar um pouquinho antes de você falar. Interessante isso, hein? Interessante. O não fazer nada, ele significava o quê? Vocês não saíam, não podiam sair, não podiam ir pra festinha, não podiam... Não podia ir pra casa de amiga, não podia... A gente morava na roça, né? Ia pra escola na cidade. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu me sentia, assim, a maior mentirosa do mundo fazendo isso, mas hoje eu penso, era uma coisa tão inocente, tão sem importância. Eu queria sair com as amigas, dar uma volta na praça, isso eu tinha 14 anos, 13, 14 Coisa de adolescente, anos. né? Quer tomar um sorvete na praça. Como eu não podia, eu faltava da escola, eu estudava à noite, trabalhava de dia, e eu faltava... você já trabalhava? Trabalhava. Tá. E eu faltava da escola para poder ir para a praça com as amigas. Não fazia nada de errado, ficava vendo os meninos passar, conversando. Na idade, né? Aí o meu pai descobriu. Nossa! E aí? Aí ele me bateu e me deixou 2 semanas trancada no quarto. Caramba, peraí, Jenny, volta um pouquinho aí. Você fazia isso porque você sentia necessidade? Porque eu também já fui adolescente, embora faz pouco tempo. Quando ele descobriu, ele te deu uma surra e te deixou presa 2 semanas? Sim.
Como foi? E as suas irmãs? Como é que era isso? As minhas irmãs iam lá pro quarto, faziam companhia para mim, a gente ficava conversando, lendo. Você lembrar disso hoje, como é que é para você, Jenny? Eu esqueci disso completamente. Por anos e anos e anos eu não me lembrava disso. Eu tinha pavor de ficar em lugares fechados, de ficar em elevador, de ficar num quarto fechado, assim. E até eu fiquei internada no hospital uma vez. Eu não queria que fechasse a porta do quarto porque me dava um mal-estar. E eu não me lembrava disso. O inconsciente... Você bloqueou. Bloqueou. Na terapia é que eu fui lembrar que isso voltou na lembrança e eu falei, nossa, é mesmo, aconteceu aquilo Então lá. você não andava de elevador? Eu andava, mas assim, sempre com medo, sempre com uma sensação ruim, assim, eu não gosto. Querendo sair daquele lugar o mais rápido possível. Mas olha, sabe o que é interessante a gente falar Muito disso? interessante. Houve um evento traumático que fica no inconsciente. Que fica no inconsciente. E que, como a Jenny falou, né? Como você falou, né, Jenny? Você trabalhou isso em terapia, né? Porque a gente não está aqui crucificando, maldizendo, né? O seu papai. Mas algumas atitudes que ele acabou tomando em decorrência de uma dor que ele não soube lidar, e eu até entendo, embora vou bater nessa tecla, não se justifica, e não estou aqui julgando mais uma vez, por favor, né? Mas o trauma que acabou trazendo para você, né? E também, claro, junto com as suas irmãs, você conseguiu resolver isso em terapia. Então, veja, olha como é importante. Quando a gente fala para vocês que precisa buscar ajuda especializada, não é por brincadeira. Causa disso, porque, né, Jenny? Sim. Tá aqui a Jenny como exemplo. Eu sempre falo, tem que tirar o estigma de quem busca ajuda é maluco. Não, louco. Não, louco é quem não busca ajuda. Louco é quem não busca quem não ajuda. busca Loucura ajuda. é não buscar ajuda. Louco não é você ir para uma comunidade terapêutica, por exemplo, para poder cuidar de você, porque você é a principal pessoa da sua vida. Loucura é você ficar na situação que você está e ficar mal. Então, buscar ajuda, na verdade, é a coisa mais sã que você pode fazer na tua vida. E outra coisa também, viu, Thalá? Aproveitando que você está falando, eu não sei se você passou por internação, vamos saber aqui, eu vou te fazer essa pergunta, mas nem sempre o caso é de se internar. Eu vim agora, uma família me ligou, tá com um paciente que tem transtorno bipolar afetivo, transtorno afetivo bipolar, enfim, TAB, né? E ela me contou um pouco, né, da história. Eu falei para ela, olha, vamos fazer uma avaliação, porque eu não estou vendo que há necessidade de se fazer internação. Às vezes dá para a gente resolver isso em consultório, né, em atendimentos e tal. Não foi o teu caso, você não chegou a se internar por conta deste trauma. Você foi para terapia. Sim. Agora, teve um evento aí que com 15 para 16 anos, como é que foi? Conta essa história pra gente. Você saiu de casa, você fugiu? Como é que foi isso? Com 16 anos. Eu tinha um namorado no ensino médio, assim, cidade pequena, a gente se conhecia desde 9, 10 anos, sempre estudando junto. Coleguinha de não classe. tinha amizade, E a gente começou a namorar, eu tinha o quê? Uns 15, né? Escondido do meu pai. Isso que eu ia perguntar, escondido, né? Porque ele não deixaria nunca, né? Escondido. E aí o menino criou coragem e foi pedir pro meu pai. Obrigado, Luciano. O meu pai disse que não, tal, mas a gente continuou se encontrando escondido. E eu fiquei grávida. E você conta isso de uma maneira nesse livro Segredo da Moreira, de 2013? Não, é no A Herdeira do Silêncio. A Herdeira do Silêncio, é nesse livro que você conta. E então eu fiquei, nossa, como é que eu vou contar pro meu pai? E ao mesmo tempo era um namorado do ensino médio, eu nem sabia se eu queria me casar com ele, eu nem pensava, nem pensava ainda em casar, eu pensava em estudar, em trabalhar, e até eu falei pro menino, olha, se você não quiser casar comigo, a gente cuida da criança, a gente vê o que faz. Imagina o seu susto quando você descobriu que estava grávida. Mas é uma coisa muito estranha, porque ao mesmo tempo que
antes de ficar grávida, na minha cabeça, isso era a pior coisa que podia acontecer para uma menina, assim. E o meu pai falava, se ficar grávida é rua. E naquela época ainda, né? Me parecia a pior coisa que podia acontecer. Mas quando eu descobri que eu estava mesmo, eu me senti forte. Eu senti, poxa, eu posso estar debaixo da ponte, com um prato de farinha para comer, mas se eu tiver um prato de farinha para comer, o meu filho vai comer junto comigo. Eu não sei explicar a sensação que é essa. Veio um poder. Hoje meus 2 filhos são adultos, né? Em nenhum momento... Desculpa, perdão, Jenny. Em nenhum momento passou pela tua cabeça ou do rapaz de tirar a criança? Vocês chegaram a pensar nisso? Você engravidou e falou, não, nós vou ter essa criança. Em nenhum momento. Eu e ele também. Chegou uma amiga da minha madrasta, né? Depois de um tempo, meu pai se casou de novo e uma amiga da minha madrasta que percebeu, eu não tinha contado pra ninguém que eu estava grávida. Você não comentou nem com as suas irmãs? Ou com as irmãs? As minhas irmãs sabiam. Eram suas confidentes. E eu fui lavar uma panela na pia, com uma frigideira com gordura, e começou a me dar enjoo, passar mal, e ela notou. Ela me chamou no quarto e me falou, olha, você é muito nova, teu pai vai te matar a hora que ele souber. Ela já matou a coisa. Mulher sabe. Ela Aí ela falou pra mim, mas eu conheço um médico que pode resolver isso. Já pensando num aborto. Ela falou bem assim, deu a entender, eu conheço um médico que pode resolver isso. Porque ela falou, pensa, você não tem estrutura, você não tem idade pra ser mãe, você não vai dar conta. E eu disse pra ela que não, eu falei, não. Ela falou, eu conheço um médico que vai resolver o problema. Eu falei, não se trata de um problema, se trata do meu filho e eu não quero. Aí ela, bom, aí já é problema seu, mas não diga que eu não avisei e que eu não tentei ajudar. Sim. E você já muito determinada inteiro. Você já era mãe, né? Você falou, meu filho, você ali, você já era mãe, se tornou mãe ali, né? Da mulher, né, gente? É uma ali coisa você sem já explicação. Ali você já tinha realmente, como a Tola falou, se empoderado. Se tornado mãe, né? Se tornou mãe ali. Era mãe e ia proteger. Quer dizer, sua tia, né? Não, uma amiga. Uma amiga da madrasta. Ela propôs um aborto. E você, na mesma hora, falou, não é um problema. Isso é interessante isso, né? Quer dizer, não é um problema. É legal essa sua Ela frase. Se posicionou bem novinha, filho, já, né? Com 16 anos. Mas aí, como é que foi depois dessa conversa? Porque daí, eu imagino que você pensou assim, bom, se ela tá percebendo, alguém mais tá percebendo. Isso passou pela tua cabeça? Não? Você seguiu em frente? Como é que foi? Não, eu não me lembro, assim. Parecia que estava escrito na testa, que todo mundo podia enxergar, mas até que não. E aí, assim, como o pai da criança disse que queria se casar comigo e teve uma pressão por parte da família dele também, das pessoas, falando, não, agora engravidou, tem que casar. Ele tinha quantos anos? 17. 17, um ano mais velho. Um ano mais velho. Tá. Alguns meses mais velho, na verdade. Aí falaram, vai casar. E aí você casou? Vai ter que casar, tal. Eu casei. Tá. Mas antes disso, por favor, não, eu preciso saber. A gente precisa saber, nós que estamos aqui, pessoal. Como é que o seu pai ficou sabendo? Como é que foi quando chegou isso pro seu pai? Como que foi isso? Porque isso foi um evento, né? Como foi? Respira aí e conta pra gente. Eu fiquei com medo dele me bater. Imagino, pelo amor de Deus. Então, eu combinei tudo com a família do pai. E eles ficaram me esperando com o carro lá fora. Eu entreguei o teste de gravidez na mão do meu pai. Caramba, foi desse jeito? Correndo. Você pegou o teste de gravidez, deixou na mão dele? Falei e corri, que nem ele falou hoje. Postei e corri. Caramba, Jenny. Mas isso foi uma coisa que veio da sua cabeça ou a família do teu... do pai, ajudou no plano. Ajudou nesse plano, nesse plano. Eles ajudaram nesse plano. E aí você falou, putz, vai ser desse jeito mesmo. Aí você chegou, entregou pro teu pai e correu. Sim. E aí? E aí ele foi na polícia, né? Na polícia? Foi na delegacia. Meu Deus do céu. Ele foi na delegacia? E
Bom, foi bem complicado, né? Você quer falar disso? Não? Você acha melhor não? Eu não lembro mais de todos os detalhes também. Mas ele foi na polícia que dar parte contra o rapaz? Ele foi fazer o quê? Ele foi na polícia falar que eu saí de casa, que ele não sabia onde eu estava e que... O que ele ia fazer, né? Ele ficou confuso sem saber o que fazer, então. E depois, o que sucedeu-se? Depois... Você foi morar na casa do... Fui, e aí a gente não podia se casar porque era menor, de idade. Então, para eu poder me casar com ele, o juiz deu a autorização, mas quando ele completou 18 anos. Emancipação, né? Emancipação, né? Quando ele completou 18 ele tinha que ser maior. Eu com 17, e aí o menino já estava quase para nascer, né? Já estava quase para nascer. Tá. E aí? Aí vocês casaram? Sim. Você grávida? Tá. E seu pai foi? Eu nem tive coragem, assim... A gente casou só no civil, não convidou ninguém, não fizemos festa, não fizemos nada, né? Sim, a situação já estava complicada. Jenny, que história, que... Você teve muita coragem, porque assim, ao mesmo tempo de você ter, de ter levado pro pai, deixado... tô aqui... Foi bastante corajosa, tá? Enfrentar a amiga da madrasta e tudo. Abrir tudo isso, né? E aí vocês casaram e depois? Aí seguiu a vida. E aí eu tive um menino, mas a gente era também muito, muito imaturo, muito... No fundo, eu queria era sair de casa. Eu nem tinha certeza se era o amor da minha vida ou não. A gente era adolescente. E aí a gente foi descobrindo que não tinha tanta coisa em comum, assim, né? Pra viver junto e tal. Acabou não dando certo. Você acabou vendo nessa situação uma chance de poder sair de casa. Consciente ou inconsciente, acredito eu, que você acabou vendo isso, né? Sim. Pelo menos agora eu vou viver minha vida. E como é que chama o filho? Marcelos. Marcelos? Marcelos mesmo? De Marcelos? É o nome do pai. É? É o nome do pai. É grego, né? Sim. É grego. E o Marcelos está com quantos anos hoje? 28 anos. Abraço, Marcelos. Que história que você tem, hein, Marcelos? Tem que honrar tua mãe, hein? Que história. E aí, conta uma coisa. E aí, o alcoolismo do seu pai foi progredindo? Ele, no início, assim, ele bebia, ele ficava bravo com a gente, mas ele conseguia trabalhar, ele conseguia ter um emprego fixo, tal. Ele tinha uma pequena empresa que depois acabou fechando, aí ele conseguiu um emprego na cidade vizinha. Depois, com o tempo, começou... Ele faltava do trabalho, ele não conseguia mais ir todos os dias da semana, então não conseguia ficar muito tempo em emprego nenhum. O alcoolismo vai progredindo. Vai progredindo. Sim. Deixa de ser funcional, ele era demitido. Ele teve um AVC, né? Tá. E se aposentou por invalidez. Aí, durante um tempo, ele teve uma depressão terrível. E ele morava com quem, Jenny? Sozinho? Ele morava com a minha madrasta, mas eles acabaram se separando. Por conta do alcoolismo, provavelmente. Isso. Ela não aguentou. Talvez. E as minhas irmãs também foram ficando mais velhas, foram saindo de casa. Aí ele ficou sozinho, né, por um tempo. Isso, eu tinha os filhos pequenos, né? Eu morava perto dele, mas ele não queria morar comigo de jeito nenhum. Não queria ninguém mandando na vida dele, falando que ele podia ou não fazer. Aí, com o tempo, ele entrou numa depressão, que, poxa, eu não sirvo para mais nada, eu não faço falta para ninguém. E aconteceu uma situação que ele ia buscar o meu filho mais novo na creche, porque eu saía do trabalho às 6 e a creche era até 4h30. E ele não pagava o ônibus, então ele dizia para mim, pode deixar que eu pego o menino na creche.
E ele ficou muito apegado com esse menino mais novo, né? Os dois até se parecem fisicamente muito. Que coisa. É uma curiosidade da genética. Demais. Muito louco. Ele não se parece comigo, se parece com meu pai. E aí ele ia nas reuniões da creche, da escola, e eles precisavam de voluntários para ensinar as crianças a fazer horta, e ele deu o nome, começou a fazer trabalho voluntário na escola, e isso fez um bem, assim, enorme para ele. Porque deu uma utilidade para ele, ele Sim. voltou a ser útil, né? Ao ter uma Sim. ocupação, uma função, a gente tem que ter, o cérebro não pode parar, porque se a gente para, a nossa cama vira nosso caixão, né? A morte psíquica. Então, você que tá aí do outro lado escutando essa história e de repente se autodiagnosticou com depressão ou tem um diagnóstico dado por um psiquiatra, por um psicólogo de depressão, movimenta a sua cabeça. Vai fazer um exercício, faça alguma coisa, independente se você estiver tomando medicação, fazendo terapia, é importante você se movimentar e não se entregar. Não faça da tua cama um caixão, né? E aí ele foi fazer esse trabalho por conta do seu filho menor. Sim. Ele teve sequelas desse AVC? Ele ficou com metade do corpo paralisado, Tá. né? Tinha dificuldade para andar, para segurar as coisas com as mãos. Mas com o tempo foi melhorando. Nunca Certo. ficou 100%, ele nunca voltou a andar como antes, mas ele ainda conseguia pegar um objeto com a mão esquerda sem derrubar. E ele foi conseguindo. O cérebro foi esquematizando, se reorganizando. E mesmo assim ele continuou bebendo? Continuou. Tá. Ele chegou a um ponto que o médico disse para ele, olha, o senhor tem que parar de beber, senão o senhor vai morrer. Ele disse pro médico, olha, de todo jeito eu vou morrer. Então, eu vou morrer fazendo o que eu gosto. Que é beber. É muito comum, infelizmente, o alcoolista ter esse tipo de fala. É muito comum. Eu vou morrer de qualquer jeito mesmo. Então eu vou morrer bebendo. Como a gente Sim. fala também para os consumidores de nicotina, né? Para os fumantes. Fala, teu pulmão. Mas eu vou morrer de qualquer jeito mesmo. Então, pelo menos eu morro. Essa fala é muito comum. Agora, vou fazer o que eu gosto. O que é importante a gente frisar aqui, né, Jenny, que você passou. Eu também tive um pai alcoolista, né? Meu pai também já faleceu. E é terrível, é muito ruim, a gente sofre muito. Quer dizer, tem aí uma série de coisas que ele era castrador por conta do que ele trouxe, né? De herança dos avós e tudo. O alcoolismo, o que a Jenny falou, gente, é o que acontece e o que a gente fala aqui o tempo todo. Às vezes a pessoa ela bebe e fala assim, não, porque como o álcool é uma droga lícita e socialmente aceita, as pessoas bebem. Só que nós não sabemos, ninguém sabe quem vai desenvolver o alcoolismo ou não, porque isso é uma questão de predisposição orgânica, genética, né? Genética orgânica. Social. E o que aconteceu com seu pai foi isso. Por isso que você disse que ele, no início, ele conseguia ficar no trabalho, depois ele não parava nos trabalhos, né? Porque faltava, acordava, ressaca, e aí vai pulando de o emprego organismo para vai emprego, se debilitando. vai debilitando, então tudo vai sendo prejudicado. É uma história realmente que eu digo assim, muda o personagem. A história de alcoolismo e outras drogas é a mesma, né? E aí quando que ele fica realmente inválido ao ponto de você ter que intervir para ser cuidadora dele? Uns 2 anos antes de falecer, né? Chegou uma situação que aqui eu tinha que cuidar mesmo, porque ele não conseguia mais fazer as coisas sozinho, né? Tá. E aí eu fazia comida, eu levava para ele. Ele, mesmo assim, até o fim, ele não quis morar comigo. É isso que eu te perguntar, que ele continuou sozinho. Eu levei o meu pai para minha casa quando ele não tinha mais condições, assim, de se opor. Entendi. Que eu disse, não, você vai, querendo ou não, você vai. Ele não tinha mais forças pra... Ele não tinha mais, assim, resistência. Como negar, né? Aí você levou pra tua casa. Sim. E aí ele virou o seu bebê? Mas aí ele viveu só 2 semanas, né? Ele já estava muito doente. Tá. E Depois que você levou teu pai pra tua casa... Sim. Ele viveu Depois de 2 semanas ele 2 morreu. semanas.
Ele faleceu na sua casa? Na minha casa, porque existe também, infelizmente, muito preconceito por parte dos médicos, né? E o meu pai tinha um problema cardíaco gravíssimo, eu não sabia. E o meu pai passava mal, eu levava no pronto-socorro, eles davam um soro e mandavam para casa. É o padrão, E eles falavam, a gente sabe, a gente conhece, ele não tem nenhum problema, o problema dele é a cachaça, a gente já sabe. Meu Deus do céu, que tristeza. E assim, foi 2, 3 meses ele passando mal, assim, com muita frequência. Ele levava no pronto-socorro, eles davam uma medicação para dor, davam um sorinho, mandavam para casa. Ou seja, o alcoolista, então, ele não pode ter nenhum outro problema. Tratava um sintoma ali, né? Tratava as questões sintomáticas, mas não ia na raiz. Nós entrevistamos o Dr. Carlos, né? Carlos Machado, Isso, né? doutor. A gente falou justamente sobre isso, esse problema que você enfrentou com teu pai. Dos médicos, que alguns, não são todos, né? A gente não vai generalizar. Claro que não. Mas uma gama muito grande de médicos que não estão realmente preparados, né? Que não olham para a pessoa como um ser, né? Porque o que tratava ali era um sintoma. Né? Olhou para a doença. É para a doença, não olhava se ele tinha outras coisas. E você tentava debater com eles? Como é que era isso, Jenny? Eu não sabia o que estava acontecendo. E ele dizia que sentia dor no estômago. Os médicos falavam é porque ele não come, é porque ele bebe e não come. E ele não comia, né? Eu insistia, deveria, mas né? ele comia muito pouco. Eu também não estou dizendo, desculpa te contar, também não estou dizendo que os médicos tinham razão. Mas realmente o alcoolista, ele acaba tendo uma alimentação desregulada. Mas poderiam ter ido além, né? Poxa, com certeza. E aí ele falava das dores, você não sabia como... O médico eles davam remédio para dor, chegava em casa ele não tomava. E aí ele passava mal de novo, levava no pronto-socorro de novo. E aí no último dia, ele estava passando mal, eu levei no pronto-socorro, eles deram a medicação, mandaram de volta para casa. Ele não conseguia falar nada assim de forma coerente e se queixando de dor no estômago. Na verdade, ele estava infartando. Claro, eu imaginei. E eu não sabia, eu não sabia o que estava acontecendo. E aí ele faleceu em casa. Numa dessas vezes que você levou, quando ele voltou... Sim. Você tem algum tipo de, não vou falar raiva, nada disso de jeito nenhum, mas assim, ressentimento com... Porque você levava no sistema de saúde público. Sim. Você tem algum ressentimento em relação a isso? Você tem O que você fala do sistema público de saúde? Porque quando a gente fala de saúde, a gente sabe que tem dinheiro, né, Jenny? Olha, é como em todo lugar. Tem profissionais ótimos, pessoas dedicadas que amam aquilo que fazem. E tem aqueles que não tanto assim, né? Então não é o sistema. Você acha que são as pessoas? São as pessoas. Eu tive muito ressentimento em relação àquele médico que atendeu meu pai várias vezes, que estava lá no último dia. Eu precisei escrever aquele livro, A Herdeira do Silêncio, para lidar com a raiva que eu tinha de, poxa, isso não precisava ter acontecido, não precisava ser dessa maneira. E principalmente o médico, que ele era considerado um bom médico pelas pessoas. E eu, poxa, se as pessoas soubessem. E eu tentei ir atrás da prefeitura. Você tentou? Tentei ir atrás da justiça e... não consegui nada. Eles me disseram que eu não ia conseguir provar que era a minha palavra contra a palavra do médico e não tinha a menor chance. Isso. E o pronto-socorro alegou que o médico do pronto-socorro não tinha obrigação de saber o histórico do paciente. Opa, ele era clínico geral? Sim. Então ele tinha obrigação. Tinha obrigação. E aí eles começaram a dizer que eles iam entrar
com uma ação contra mim, porque eu saía para trabalhar e deixava meu pai sozinho. Devia de uma pessoa o abandono de incapaz, né? Ele não tinha condições de ficar sozinho. Meu Deus, e você tinha que sustentar a sua família. Como é que você não ia trabalhar ainda cuidando de um pai doente, né? Ele estava com quantos anos, seu pai? Sabe? 61. Novinho. Novo. Minha Muito mãe morreu novo. com, acho que uns 63. O meu com 53. 53. Nossa, e ainda queriam mover. Bom, não perde sua linha de raciocínio, porque está muito interessante isso. Começaram a fazer essa ameaça. E aí? Pra você ficar quieta. É a Pra você promotoria ficar que faz quieta isso? ainda. É a promotoria? Não, a Só princípio, eu fui atrás da prefeitura. Aí, tá. Eles levantaram o caso. Sim. Tá. E aí eles disseram que a responsabilidade era minha, porque eu saía para trabalhar, cara, eu deixava o meu pai o dia todo sozinho, ele não podia ficar sozinho, que eu tinha que pagar uma enfermeira para ficar com ele, mas eu não tinha condições financeiras para isso. E não, mas assim, se você conseguia alguém baratinho, por R$100. Como assim, não, agora, gente? Jenny, desculpa. A inversão de valores no Brasil... Não, é demais, olha só. Tô chocada. Você, pagadora de impostos, eles atendiam só os sintomas, não se aprofundavam, poderiam falar assim, vamos internar teu pai, vamos fazer uma bateria de exames, vamos ver o que está acontecendo. Não fazem isso. Em vez do Estado acolher a situação dela. Não, terrível. E ainda queriam... te processar. É a inversão de valores, né, que acontece muito. A gente estava até falando um pouco antes sobre assim, eu perguntei para ela porque eu sofro muito com isso, do tipo assim, falam para você, te julgam no sentido assim, você expõe a história do seu pai, você quer ficar famosa com a desgraça da família? Você ouve isso? Eu já ouvi, sim. E o que você pensa disso? Olha, eu vivi bastante para chegar num estágio em que a opinião dos outros não tem tanta importância assim. Sim. Maravilhoso. Ainda mais, quanto menos a pessoa me conhece, quanto mais distante de mim ela está, menos importância tem a opinião dela. Então, quem realmente me conhece, quem está próximo a mim, sabe que não é isso, né? Que nós não escolhemos, a história nos escolheu e a gente lidou como a gente podia, sabia, né? E se a nossa história é essa, por que não contar para alertar outras pessoas e chamar atenção para o assunto, para salvar outras famílias através da nossa história? Porque os nossos pais não foram salvos, mas outros pais podem ser através das nossas histórias. A questão não é fama, né? Porque fama, eu falo, até um serial killer é famoso. A questão é importância, como o Moreira diz. Importância. Então a gente traz histórias aqui que, ó, famoso a gente seria se a gente estivesse contando outras histórias, não uma história que você passou por luto, por castração, por sofrimento, por agressão verbal, física, psicológica, por uma série de coisas. E isso não deveria deixar ninguém famoso. A questão não é ser famoso, a questão é como que através da nossa história nós estamos aqui de pé vivos, continuando a viver, passando uma mensagem através da nossa história para você que está nos ouvindo, que é codependente, como a Jane e eu, né? O Moreira também, ele é codependente, depois tornou-se, né? A história dele também é muito forte, dependente, mas a questão... como é que você, passou por todas essas histórias, tá de pé, vivo? O Moreira hoje é uma referência em tratamento, quer dizer, hoje ele salva vidas, né? Hoje a história minha da Jane salvam vidas. A história da Jane com certeza vai inspirar muita gente. A questão não é ser famoso, a questão é propagar informação para que isso pare, para que isso diminua pelo menos, né? E aí como é que foi? Aí... te chamaram, não, você tem que ver, você consegue, você... Eu entendo, não sei como você lidou à época, eu entendo que eles estavam dizendo assim, a gente não vai tratar teu pai, embora seja uma questão de saúde, você se vira com teu pai. Vai esperar um pouquinho, enquanto você toma uma água, que a gente vai falar agora de um... A gente já volta já com a Jenny, pessoal. A gente só vai falar de um dos nossos parceiros aqui. Na verdade, a tua Lá vai falar. Aliás, a gente está programando aí para daqui 15 anos a gente vai conhecer Miami, não é isso? 15 anos, não, 15 anos é muita coisa, né? Não é muita coisa, né, Moreira? Não é muita coisa. Acho que vamos antecipar isso. Fala aí. Para você que não conhece Miami ainda, gente, vai conhecer, mas ainda está com 15 anos para conhecer. Me aguarde.
Para você que quer comprar nos Estados Unidos, aproveita o preço do dólar. Para você que quer comprar nos Estados Unidos, caiu pra caramba. E a maioria das lojas físicas e online não enviam para o Brasil. A miamicompras.com é seu endereço nos Estados Unidos. Eu vou explicar por quê. Então você faz a sua compra online no site de sua preferência e manda para o seu endereço nos Estados Unidos. Onde é o seu endereço nos Estados Unidos? É na miami.com. É o endereço deles que ele tem, o Eric, que é o proprietário da Miami Compras, ele tem um escritório físico no centro de Miami. Então, suas encomendas vão ser recebidas, conferidas, consolidadas e enviadas num pacote único para o seu endereço no Brasil ou no país de sua preferência. Você pode não estar no Brasil. E se você não tem cartão internacional? Não tem problema. Ele efetua a compra para você através de Pix, TED ou depósito bancário. Ele vai lá e compra para você através do cartão da Miami Compras que ele tem. Então, você faz o depósito, né, Moreira? Toda vez que você fala, quando chega nessa parte, eu gosto de frisar, porque eu acho muito legal essa coisa do personal shopper, né? Bem personal shopper. Isso, né? Tem muita gente que não sabe o que é. O que é? É aquela pessoa que você quer aquele tênis, aquela bolsa, aquela coisa específica que só tem nos Estados Unidos, e aí o telefone, só que você quer ver a pessoa comprando, porque a gente sabe que tá cheio de, né, mutreta por aí, só que nesse caso não é um trabalho muito sério. Miami Compras que tá 17 anos no mercado, tá? Então, o próprio Eric vai na loja, ele te liga por vídeo, você escolhe junto com ele. Então, você grávida, você gestante que quer fazer o seu enxoval nos outlets de Miami, Orlando, ele faz esse trabalho para você. Então, ele vai nas suas lojas de preferência. Você vai falar, eu quero que você vá na Cater's, por exemplo, na blá, 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 blá. E aí, ele vai uma por uma junto com você no telefone, tá? Então, exemplos de produtos recebidos pelos clientes da Miami Compras: cosméticos, suplementos, vitaminas, eletrônicos, enxovais para gestantes, autopeças de reposição para veículos importados no Brasil, material científico laboratorial, via importação fácil, ciência da CNPq para estudantes e professores universitários. É muito legal isso aqui. Inclusive, nós fizemos um bate-papo, o Eric estava me falando de uma peça de uma Mercedes que custava aqui tipo 6 mil reais. Ia demorar mais de 60 dias para a reposição dessa peça. E aí essa pessoa entrou em contato com ele. E em 2 dias, ele já tinha comprado por menos da metade do preço. Com 5 dias, a peça já estava aqui no Brasil para a pessoa. Então, é um trabalho bem interessante. Miami Compras é uma alça aí bem legal para te linkar com os Estados Unidos. Você quer fazer compra de coisas com qualidade. Ele explica, eu falo que ele é mais do que um CEO da empresa lá. Ele presta um serviço realmente de explicar para você cada produto. Ele conhece cada produto e é tudo com qualidade. Então, miamicompras.com. Sigam lá, @miamicomprasoficial no Instagram. No Instagram também, é só chamar ele pelo direct. Falem com o Eric, nosso amigo. Eric, logo estaria em Miami e vou me hospedar na sua casa e não vou gastar um centavo. E vai comprar tênis ainda. Você vai comprar um tênis para mim. Isso eu vou pagar. Então é isso. Miami Compras. Depois a gente fala, né, da Famária. Aí voltando aqui, né, Jenny. Quer dizer, eles tiraram toda a responsabilidade deles e jogaram para você. Como se você estivesse abandonando um incapaz, né? Tem essa coisa. Nossa, ainda jogaram uma culpa, um peso a mais, um peso extra, já sendo codependente, né? Codependente, explicando para quem não sabe, aquela pessoa que convive com o dependente e indiretamente acaba recebendo o ônus do que a dependência química traz, seja ela de que ainda forma, jogaram esse peso, né? Ainda jogou esse peso no final, falando que iam processá-las, né? Assim, cara, a inversão de valores total. Como é que você lidou com isso? Como é que foi? Aí, qual que foi a tua atitude? Eu comecei a escrever tudo isso. Escrever é uma vingança maravilhosa. Eu acho que eu trouxe o livro errado, porque não tem problema. Essas coisas que eu estou contando essa ilustração estão dela, no livro tá, A Herdeira do Silêncio. Chama A Herdeira do Silêncio. É claro, né? Só pra gente entender melhor. Por que você colocou esse título? É uma referência àquela frase, meninas são para serem vistas e não ouvidas. Imaginei que fosse, mas... Que é o machismo estrutural do Brasil. De você, sim. Isso, né? O machismo estrutural. Por isso você colocou A Herdeira do Silêncio. Durante muito tempo você ficou muito fechado. E aí você começou a escrever. E também porque
depois de algum tempo, depois de adulta, eu descobri quanto eu sabia pouco sobre a minha mãe, né? Eu tinha só 9 anos. Quando ela foi? Quanto eu sabia pouco, sabe? Será que a minha mãe foi feliz? Será que ela estava bem? Eu não sei, eu nunca soube. Não tem ninguém que possa contar, uma tia, uma amiga... Ninguém? Depois, anos depois, a minha tia entregou pra gente as cartas que ela trocava com a minha mãe. Mas a minha mãe contava, quando a gente era criança, as coisas que a gente fazia, como era a personalidade de cada uma. A gente riu muito, né? Eu e minhas irmãs lendo essas cartas. Você coloca isso no livro? Não. Não. Isso não tá. Isso foi depois. Por exemplo, ela disse que eu apanhava na escola, que eu chegava toda cheia de roxo, de pancada, que eu apanhava, que eu não fazia nada. E eu era assim mesmo, né? Quando eu era criança, eu não conseguia ter uma reação. Uma reação. Entendi. E aí essas cartas estão com você hoje? Estão com a minha irmã. Com a sua irmã. São muitas cartas? Umas 8. Umas 8 cartas. 10 cartas. Que deixam mensagens, um recado para você, uma impressão de um pouquinho do que a sua mãe via de vocês. E ela teve a oportunidade de deixar por escrito. E essa ilustração aqui é da Jane, achei muito simbólica, né? Porque ela gosta de gatos, ela tem muitos gatos, como eu também. Eu tenho um pretinho aqui que acredito que seja você, não é? É a personagem, né? É a personagem. Você sublima, né? É porque não é 100% tudo que aconteceu comigo, né? Certo. Seria mais autoficção. Sim, entendi. É que não tem como a gente escrever... Você é escritora e você sabe disso. Não tem como a gente criar o que a gente não tem dentro da gente. Verdade. Né? Aham. Então, quando eu vi a imagem e soube que você é uma artista plástica também, e via que a sua capa é um desenho seu, eu te vi. Eu vejo você com seus gatos e o que o gato significa para você, né? O gato, pelo menos para quem tem gatos, a gente sabe que gatos são terapeutas. O gato, nesse livro, significa... quando ela... tá cheia de problemas ou se sentindo só, sem saber o que fazer, o gato vai e agrada e fica no colo. O gato. Quando o casal está brigando, os gatos tentam agradar os dois, ficam pra lá e pra cá, sentam no colo dela, sentam no colo do marido. Os gatos são seres encantados. Eles sentem, né? Eles sentem. Agora, Jenny, você fala aqui, né? Desse olhar crítico seu de problemas sociais e tal, como o alcoolismo e tal, que a gente já falou um pouco. A questão da gravidez na adolescência, você passou por isso, como que você vê isso hoje? Qual que é a tua opinião disso, em relação aos pais, que cuidados tomar, como que você vê isso hoje? Hoje assim, as pessoas estão muito melhor informadas do que na época, né? Mas mesmo assim, as meninas, com toda a informação, né? Elas continuam se tornando mães muito cedo. Eu tenho amigos, casais de amigos que uma filha ou um filho se tornaram pais na adolescência e quando eles ficam sabendo, eu tô desesperada, o que eu vou fazer, o que eu vou... E agora... E agora ela é tradicional, né? E agora? Ela acabou com a vida dela, ela vai ter que parar de estudar, ela vai... acabou com a vida dela. E eu falo, não acabou. E você... Eu sei que é difícil e tal, mas dê apoio para ela ou pro filho também, que vai ser pai. E nesse momento é o que eles mais precisam, sabe? Não adianta você ficar bravo agora, que já foi, né? Já foi... olhar para frente. E não acabou a vida, não, sabe? A minha vida não acabou quando eu tive meus filhos. Foi uma vida diferente do que seria se eu tivesse sido mãe com 30 anos. Mas teve muita coisa boa depois, né? A vida é o que é. Eu senti falta de ter um pouco mais de apoio da família. Isso é importante, faz muita falta. E que...
é difícil, mas com apoio, tudo dá certo. Então, na tua opinião, nesses casos de gravidez na adolescência, é importante que a família acolha, né? Dê acolhimento, apesar de, como você mesmo disse, tem aquele momento de raiva, tá? Mas é importante acolher e apoiar, né? Dar esse suporte, né? Antes, né, de acontecer, dialogar bastante, estar muito próximo dos filhos. Isso é importante, né? Tá perto, né? Esses tempos atrás eu estava pensando assim, eu mentia muito quando eu era adolescente. Eu mentia para o meu pai o tempo todo, mas eu mentia porque ele não me deixava falar. Desculpa te cortar, Diana, a situação te impulsionava para isso, não era uma coisa que você queria, né? Falar e desejar, né? Isso até para psicanálise, a gente é movido pelo desejo. Ela já trabalhou isso Sim, depois já tá resolvido. Quando você conhece o prazer, assim, a gente é movido pelo desejo e o prazer. Quando você tem o desejo, você realiza o prazer, você vai em busca em direção à repetição do prazer. E a verbalização cura. Agora, castrar a pessoa da verbalização obriga com que a pessoa comece a mentir, porque ela precisa viver, ela precisa, o ser humano nasceu para vivenciar a liberdade, e aí você é obrigado a mentir para ser livre, né? Então não é uma mentira maldosa, nem para prejudicar ninguém, é simplesmente para poder viver, né? Então foi o que aconteceu com a Jane, e você acabava fazendo isso, né? E eu descobri que depois de adulta, algumas vezes, assim, eu acabava não falando para as pessoas, assim, coisas corriqueiras. Não mentir abertamente, mas esconder das pessoas coisas que... Porque está no hábito. Eu achava que as pessoas iriam me julgar e que hoje eu penso que eram coisas, assim, corriqueiras, que eu não precisava nem ter me preocupado, né? Mas é que foi te dado um comando muito cedo, né? Não fale. Agora, você falou uma coisa de conversar muito, falar muito sobre... A gente está vivendo uma geração que tudo é muito mais rápido, tudo é muito mais cedo, né? Não sei se você concorda, a minha opinião é essa, que é a opinião do tudo. Eu tenho que ir em tal festa com 15, 16 anos. Mas por que você tem que ir? Não, pode ser a última festa da minha vida. Eu só tenho 17 anos, como pode ser a última festa da sua vida? Calma lá, né? Porque muita informação, né? Informação, é tudo muito rápido, né? Estamos em épocas diferentes, mas você acredita... Como eu também acredito, mas eu quero ouvir a tua opinião, que a informação, os pais, isso que você falou é muito importante, os pais estarem perto dos filhos, saber com quem os filhos têm andado, né? Isso é importante, né? Estar perto. Eu fui criticada, como sempre, a mãe sempre é criticada, né? Se ela vai trabalhar, ela é criticada porque abandona os filhos. Se ela fica em casa, ela é criticada porque é acomodada. Você vai ser criticada, ponto. E eu sempre fui muito criticada por ficar muito em cima dos meus filhos, sabe? Ficar muito, pegar no pé... Não do jeito que meu pai, sabe, não deixava fazer nada. Mas, eu quero ir numa festa, tem uma festa em tal lugar. Tá, eu te levo e vou te buscar. E vou conversar com os pais do seu amigo e vou ver como é que tá o ambiente. Sim. Aí eu olhava, eu conversava com os responsáveis, eu olhava o ambiente, as pessoas, tal. E depois que acabava a festa, não, pode deixar que alguém vai me dar uma carona. Não, eu vou te buscar. Então, eu sempre fui muito criticada por isso, porque você não tá deixando seus filhos amadurecer, se virar, tal, e... Você concorda com isso? Você acha que tem a ver? O Marcelo, você acha que ele é amadurecido? Você vê? Pelo caráter dos meus filhos hoje, eu tenho convicção de que eu fiz a coisa mais certa. Legal. Porque eu peguei no pé, sim, mas eu sempre tive muito diálogo com eles, né? Isso muita conversa. Eles podem ter demorado um pouco mais para se virar, não depender de mim, mas eles fizeram do jeito certo, sabe? Os dois trabalham, são responsáveis. É o Marcelo e quem? Alexander. Bonitos os nomes. Você, então, o que você fez foi... o seu pai foi um mestre. Ele foi um mestre, né? Eu sempre falo assim, quer ressignificar o seu passado, veja tudo como um mestre, né? Então, ele foi um mestre. Ela fez com os filhos dela o inverso do que o pai dela fez com ela
por não saber como fazer, né? Mas, então, olha lá, desculpa até te cortar. Sim. Mas, assim, fez, mas colocando limite. Sim, não. E se posicionando Exato, como mãe. mãe. Como mãe, porque a gente fala isso, né? Os pais têm que ser pais. Mas no diálogo eu falo assim, dialogando bastante. Sim. Como o pai dela mandou ela silenciar, ela já foi no diálogo. Ela já foi pro diálogo. Sim. Verbalizar, falar o que você tá sentindo. A gente não tira todo dia o lixo pra fora de casa. Os sentimentos, as emoções são iguais e elas saem através da sua verbalização. Se você ficar comendo suas emoções, guardando para si, silenciando, você vai adoecendo. Adoecei muito, né? Você vai adoecendo. Então, verbalize, procure ajuda. Se você está numa situação hoje de transtorno de ansiedade generalizada, síndrome do pânico, depressão, distimia, eu não sei qual que é o seu caso, tristeza, falta de motivação, não sei. Busque ajuda. E a verbalização vai te ajudar muito nisso. Por quê? Busca um profissional para te ouvir, porque o profissional não vai te julgar, né? E a gente descobriu hoje, na verdade, assim, estamos cada vez mais trazendo informação. Escrever é terapêutico. Sim. Isso é muito bom, né? Essa capa me tocou muito. Onde as pessoas acham os seus livros? Porque os seus livros são de utilidade pública. Na Amazon, a versão digital, no site da editora Vicenza. Ou diretamente comigo, né? Nas minhas redes sociais, é só me chamar. Eu envio pelo correio, autografado. Que bonito! E qual que é a sua rede social? O meu nome mesmo é o Instagram, @JaneRuggeroni, Facebook também, Jane Ruggeroni. A gente vai colocar, né, no ar, vamos colocar as redes da Jane, porque você precisa ler esses livros. Ler livros, na verdade, é entrar no universo que o outro deu a passagem para você entrar. Então, isso aqui é a passagem que ela concedeu para você entrar no universo da Jane, né? É muito bonito o livro. Eu vejo assim, o livro é a passagem para o universo alheio. E cada ser é um universo. Sim. Você fala aqui também, Jane, sobre a questão do desemprego e desse machismo estrutural. Qual que é o teu olhar aí sobre a questão do desemprego? De onde você tirou isso? De onde veio? Bom, tanto eu como todas as pessoas da minha família já passaram por situações de desemprego, de falta de dinheiro. Infelizmente, ainda o desemprego ainda é muito grande, né? No Brasil, agora, recentemente mais ainda, com né? Essa pandemia, tudo isso. A pandemia tudo. agravou a situação. E eu vejo, como a gente estava falando agora há pouco, né? Que a base de tudo é a educação, né? Como eu fui criada por pais estrangeiros, eles tinham uma visão, de certa forma, crítica em relação à educação. E eu cresci observando isso. Assim, a pessoa precisa da educação, não falo só da educação formal, mas da capacitação para ela conseguir ter um emprego e produzir e poder gerar riqueza para a empresa ter condições de pagar o salário dela. Está tudo muito interligado. Sim, tudo Na verdade, tudo começa na educação. Sim. Um país sem educação é um país que não vai para frente, né? A engrenagem vai funcionar através da massa, vai ficar mal distribuída a riqueza, vai ficar só os ricos e os miseráveis, na verdade. Sim, então o que a gente vê muito eu comentei com o meu filho até faz algumas semanas, tem um jornalzinho de anúncios na minha cidade, e estava lá, vagas de emprego, né? Procura-se emprego. Eu procuro trabalho de... para passar roupa. Aí eu limpo o terreno, eu trabalho de caseiro. E as vagas de emprego, todas tinham que ter alguma capacitação. Eu preciso de um soldador, preciso de um torneiro mecânico, eu preciso de um digitador, eu preciso de uma costureira com prática. Então, era muito discrepante, assim, o que as pessoas ofereciam e o que as empresas precisam. Você falou da questão do desemprego na tua família. Vocês chegaram a passar fome, a ter esse tipo de dificuldade? Como que teve isso? Sim, em alguns momentos, sim.
Eu cheguei a... Mas eu comento com as pessoas, eu já fiquei desempregada, mas eu nunca fiquei sem trabalhar. Então, eu fazia alguma coisa, né? Pelo menos para trazer o mínimo para dentro de casa. Eu já fui vender trufa na rua, né? Eu fiz um curso de chocolate, eu fazia trufas, bombons, ovos de Páscoa, vendia na rua, saía vendendo de porta em porta enquanto não conseguia um emprego. E fazer decoração de festa, eu fazia aqueles castelos de isopor. Eu cheguei a dar aula particular, como eu não tenho formação, né, como professora, e às vezes famílias, assim, do bairro mesmo, onde eu morava, que precisava, o filho não estava indo bem na escola e a pessoa não tinha dinheiro para contratar uma professora particular, e olha, eu faço mais barato, tal, eu dava umas aulas de reforço para as crianças. De um jeito ou de outro, alguma coisa eu estava sempre fazendo. Ou seja, quando você falou de desemprego, a gente liga a emprego. Você pode ficar desempregado, falta mas não emprego, trabalhar. Mas trabalho tem para quem quer, né? Não dá pra gente colocar, né? Por isso que você é uma artista, claro, uma escritora, uma artista, você... também pinta, você é uma artista plástica, Sim. né? Então você se desenvolveu, às vezes você vê, a pessoa tem o talento, ela não tem o diploma, mas ela tem o talento e através do seu talento, você que também está ouvindo a gente agora, você tem o talento e de repente está numa situação sem emprego, usa o seu talento para ganhar dinheiro, né? Não fica acreditando nessa coisa de que, não tô falando que não é para você não estudar, não é isso, mas se você no momento não pode estudar, não dependa disso para não trabalhar. Né? Faça alguma coisa, levanta da sua cama, não faça da sua cama o seu caixão, guarda isso na tua cabeça. É o que a Jenny tá falando, né? Ela ficou desempregada, foi fazer um curso, foi fazer trufa, foi vender de porta em porta, porque ficar em casa também se lamentando e colocando a culpa no governo também. Mas que adianta? Isso Vitimização fácil, não leva né? a lugar nenhum, né? Mas mesmo assim, mesmo assim, o dinheiro era muito pouco, não era suficiente, né? Para as despesas. Sim. E aí eu virei especialista em finanças pessoais, né? De certa forma, porque... Como é que é isso? Aprendeu a se virar, né? Eu tinha que fazer o dinheiro render até o final do mês, né? Aí eu ia pra feira, comprava o que estivesse mais barato, sabe? A abobrinha tá com preço bom, a gente comia abobrinha a semana inteira. Delícia. Não tinha... Amo abobrinha. Eu gosto também. Eu também. Eu amo abobrinha. Mas não tinha muita opção de, hoje eu tô com vontade de comer tal coisa, eu vou lá no supermercado comprar. Não, era o que podia, né? E foi por muito tempo que você passou por isso? Foi bastante, a maior parte do tempo. Entendi. Então, hoje, eu penso que a partir do momento que você tem o prato de comida na mesa, você ter muito dinheiro ou pouco dinheiro não contribui tanto, assim, de uma forma tão significativa para o seu bem-estar, para a sua felicidade. É verdade. Com certeza. É muito mais aquilo que a gente pensa do que as circunstâncias, né? É verdade. E me fala um pouquinho sobre o grupo de apoio para codependentes, você chegou a participar? Sim, por indicação de uma amiga, né? Uma amiga que eu conheço há muitos anos e que a gente conversando, contando as coisas para ela, e ela falou, olha, tem um grupo de apoio aqui na cidade, assim, vai ser bom para você, vamos conhecer. Eu fiquei meio assim, falei, poxa, será que isso tem a ver comigo? Sim. E ela falou, só vai conhecer. Vai de mente aberta, né? Sim, e depois, se você quiser, você continua. Que é o Al-Anon, no caso, eu frequentei o Al-Anon um tempo e o Amor Exigente. Tá. E todos eles são para codependentes. Sim. E te ajudou? Muito. Transformou a minha vida, a minha maneira de ver as coisas, né? Sim. Porque eu tinha essa visão, como eu te disse, que é bonito, é o papel
dos filhos se sacrificarem pelo pai, é o papel da esposa. É bonito a esposa se sacrificar pelo marido, a mãe se sacrificar pelos filhos. A mulher se sacrificar. A mulher. Isso é muito forte na nossa cultura e a gente não percebe. E eu sempre ficava em último plano. Eu cuidava de todo mundo. E quem cuidava da gente? Sabe, uma vez uma enfermeira no pronto-socorro chegou a falar para mim, escuta, mas você cuida dos filhos, você cuida da casa, quem cuida de você? E eu fiquei, sabe, assim... Nunca tive hora pra pensar nisso. Isso é pedir demais, assim. Quem cuida de mim? Eu não preciso de ninguém para cuidar de mim. Né? Eu nunca tive ninguém para cuidar de mim, eu me viro, que é isso, né? Não te deram outra opção se virar, né? Então, a princípio, soa como egoísmo, poxa, a gente se colocar em primeiro lugar é uma coisa muito difícil, soa como egoísmo, como assim, eu vou me colocar em primeiro lugar, mas eu estou negligenciando a minha família, os meus filhos, as pessoas que precisam de mim. É o que parece no começo, depois a gente vai entendendo que... É a máscara de oxigênio, você tem que colocar primeiro em você, para depois se a gente não cuida de si mesmo, a gente não tem condições de cuidar dos outros de uma maneira satisfatória. Tem que estar bem, você tem que estar forte. Sim. Hoje isso para você está muito bem resolvido, né? Muito. A gente se policia, né? O tempo porque senão todo sempre recai o comportamento. Não o comportamento acaba nos comportamentos antigos. Mas é para todo mundo isso, né? Mas a gente tem consciência, né? E opa, peraí, sabe? Quando a gente vê que tá recaindo, peraí, deixa eu fazer diferente. Recair para todo mundo. O comportamento é para todo mundo. Sim. Quando você fala dessa coisa do... Né, que você busca trazer através dos teus livros alguns assuntos. Essa coisa do machismo estrutural, que a gente sabe que tem, infelizmente, né? Sim. E não sei se essa geração ou a geração da minha filha, dos meus netos, vão ver isso acabar. Porque tá muito intrínseco, tá muito ali, né? Tá muito embrenhado, enraizado. Obrigado. E como é que você luta com isso na tua fala, nos teus livros? Como que você aborda isso? Bom, eu penso que ainda falta muito para acabar, mas a gente já evoluiu muito. Quando eu comecei a trabalhar, isso não faz tanto tempo assim, só algumas décadas, né? Pouco tempo relativamente. Era comum o salário das mulheres e dos homens ser diferenciado. Sim. Eu trabalhei numa empresa pequena e o meu salário e o salário do rapaz que trabalhava lá era mais ou menos 20% maior que o meu para exercer o mesmo trabalho. E quando eu questionava, eles diziam que é porque ele tinha mais força física, se ele precisasse carregar mercadoria de um lugar para o outro, ele tinha e ele podia carregar a caixa e eu não. E eu, peraí, mas quem disse que eu não posso carregar a caixa? Claro. Quem disse que eu não tenho força para levantar uma caixa? Você nem ia na feira sozinha comprar as coisas? Né? E outra também, sabe? E o nosso trabalho não é transportar caixas. O nosso trabalho era atender os clientes. Ou seja, não tinha nada a ver a justificativa, né? Justificativa mais meia boca mas que te pelo deram, amor de Deus. E aí? Mas era assim, era comum. E hoje já não é, sabe? Pode até ser que aconteça em algum lugar, mas a gente não vê mais. Mas ainda é muito comum. Eu costumo dizer, a gente não pode ficar se fazendo de vítima, falar, claro. Eu sou mulher e as pessoas me exploram e tal. Mas a gente percebe que a mulher, para ela chegar na mesma posição que um homem numa empresa, ela tem que trabalhar mais, ela tem que estudar mais, ela tem que fazer mais do que ele. E o comportamento é cobrado, a vestimenta é cobrada, a maquiagem é cobrada.
é maquiagem demais, o decote demais, a saia tá muito curta e você é julgada por isso, né? Eu passo muito por isso. Se o homem fala alto, ele é assertivo. E a mulher é louca. Se fala alto, ela é louca. Histérica. Histérica. Sim, histérica. Se o homem é calmo, fala baixo, ele é calmo. A mulher é medrosa, é covarde, tem esse duplo padrão, a gente vê né, bastante. E isso é muito ruim, né? Porque acaba que a mulher acaba sendo colocada aí num lugar secundário. E isso não é real, né? Não é real. Nós entrevistamos há um tempo atrás a Maria Cândida, que apresenta o Bem-Estar na Globo. Ela esteve com a gente. E ela fala justamente sobre isso. Ela defende muito essa questão desse machismo estrutural, dessa coisa que está aí, sim, e que muita gente acaba não olhando para isso, não falando. Fala que não, isso, mas tem. Que não existe. Olha o exemplo que você deu, né? Olha a resposta. Não, olha, ele ganha mais porque se precisar carregar uma caixa, ele pode carregar e você não. Quer dizer... E de outro lado também, conseguiu porque é mulher, conseguiu porque é bonita, conseguiu porque é mais fácil para ela. Sim, sabe? Tem o contrário também, conseguiu porque é mulher, conseguiu por homem é mais difícil e tal, porque se eu fosse mulher eu teria conseguido mais fácil. Sempre sexualizando, hipersexualizando a mulher, do tipo, você conseguiu porque, né? Porque eu uso um batonzão, porque eu tenho unha vermelha. Eu sei, eu passo muito por isso também, mas assim, eu abro o bocão também. Boca é grande para abrir. Mas é isso mesmo. E você conseguiu externar tudo isso, colocar tudo isso nos teus livros, né? Merchan de novo, o Luciano tá pior que a Ana, né? Cobrando a gente aqui. Agora, antes da gente falar do Merchan, você é formado em comércio exterior. Sim. E aconteceu naturalmente ou foi uma busca tua mesmo? Como é que foi isso? Assim, eu fiquei desempregada, como eu disse, várias vezes. E quando eu procurava emprego, era o que eu conseguia e eu ia aprendendo, né? Então, eu trabalhei já com várias coisas diferentes. E eu trabalhei há 10 anos com comércio exterior, antes de ser bancária. Então, eu optei por comércio exterior porque era uma área que eu conhecia, que eu gostava e que eu tinha facilidade para aprender, né? Basicamente foi por isso. Até por causa do inglês também, né? Porque o primeiro idioma, a língua mater dela é inglês. E você chegou a exercer alguma função? Sim, eu trabalhei um bom tempo com comércio exterior, com exportação, né? E hoje você trabalha num banco que é estatal. Sim. Não vamos falar o nome, né? Não vamos falar o nome, não precisa. E você está lá há quanto tempo já nesse banco? São 14 anos. 14 anos? Daqui a pouco aposenta. Não, ainda falta um bom tempo. E você gosta do que você faz? Como que é a Jenny hoje? Né? A Jenny artista plástica, escritora, mas como é que é no trabalho? Você se sente realizada lá? Essas coisas que a gente falou, dessa coisa do machismo, da disparidade, lá dentro, como que é para você? Isso tá legal? Eu acho que vocês já perceberam que, assim, eu gosto de poder auxiliar as pessoas de alguma maneira. E isso no meu trabalho, no dia a dia, é muito forte. É isso que me motiva, poder... fazer alguma diferença para a sociedade, poder tornar o mundo em que a gente vive um pouquinho melhor, sabe? Um pouquinho que seja, mas poder trazer isso para as pessoas. Mais leveza. Sabe? Sim. E através das suas obras você também faz esse trabalho maravilhoso, muito bonito, porque você está se eternizando teu pai, tua mãe, seus irmãos, sua história familiar, seus ancestrais, na verdade, né? E
passando para as gerações, a que estão agora e as que estão vindo também, a sua história. E não deixando ninguém morrer, porque ninguém morre quando é eternizado por um escritor, né? Quando um escritor se apaixona por você, você nunca vai morrer. Ô, Jenny, como é que foi essa história do seu primeiro prêmio literário aos 12 anos? Como que foi isso? Bom, conta pra gente. Isso aí eu escrevia também escondido do meu pai. Sempre escondido, né? Sempre escondido, porque eu escrevia uns poemas, assim, muito trágicos, muito dramáticos, assim, falando de assuntos pesados, mas era o que eu tinha na minha cabeça. E foi um concurso voltado para redação mesmo, né, de alunos de escola. Sim. E a professora me inscreveu. Eu tinha medo. Eu falei, poxa, se eu me inscrever, todo mundo vai saber e todo mundo vai ler. E ela, não, mas vai por mim que esse texto tá bom, dá certo. A professora fez a inscrição. Você lembra o nome dessa professora? Dona Sônia. Ei, Dona Sônia. Que legal. E aí? Aí foi. Aí foi. Aí eu fiquei em primeiro lugar. E aí, claro, todo mundo leu. O texto foi lido assim em voz alta na cerimônia. Era um texto sobre o quê? Ele versava sobre o quê? Era um poema. Eu não lembro mais. Mas era uma temática social. Eu escrevia as redações, as coisas que eu escrevia na escola eram tudo voltadas para problemas sociais. E aí os poemas que eu escrevia para mim eram trágicos. Sim, porque era o que você estava externando através da escrita, seu desabafo, né? Sim. Mas você não lembra o tema, sobre o que era? Eu não me lembro porque foram vários. Assim, certo. Mas o que foi premiado? Na época. Não, mas na época foram vários. Eu comecei a participar de todos os concursos e foram vários premiados. Sim. Aí você recebeu vários prêmios. E aí você nunca mais parou de escrever? Eu parei por um tempo quando as crianças eram pequenas, né? Não tinha como. Porque aí você estava escrevendo filhos. E hoje você está escrevendo algum? Você tem alguma obra em andamento? Sim, eu estou com 2 projetos em andamento, né? Um sobre a pandemia, né? Sobre as relações familiares durante a pandemia. E outro que legal. sobre uma mulher na política. Tá. Que é assim, eu conheço várias mulheres, né? Que entraram para a política e fazendo uma pesquisa com elas. Como a mulher é tratada diferente do homem, como é visto, como é, né? A partir disso, né? Muito bonito. Tá saindo uma nova obra aí. Sim. Quando a gente seu papai e sua mamãe estão muito orgulhosos de você, com certeza, suas irmãs e seus filhos e toda a geração que você salvou e salva através da sua escrita, Jenny. Tenho certeza absoluta. Quando eu vi a sua matéria, eu falei, essa mulher, ela tem muito a dizer e muito a passar para um público, né, que está aqui. O nosso público aqui do Puramente é um público que tem a cabeça voltada por eu quero melhorar. Sim. Né? Eu quero me curar, eu quero melhorar a vida de quem está aqui do meu lado, porque geralmente a pessoa quer me conhecer, é um público respeitando todos os nossos colegas de podcast, eu respeito todos, admiro todos, né? Só quem faz podcast sabe o corre que é para fazer um podcast, então fica aqui o nosso abraço para todo mundo, nossa admiração. Sim, para todos. Mas o que eu tô falando assim, do nosso público é um público muito seleto, porque é um público que se interessa por saúde mental, né? E por histórias de superação, porque histórias de superação te inspiram a dar a volta por cima, te inspiram a sair do buraco, te inspiram a sobreviver e depois viver. Primeiro você precisa sobreviver para depois aprender a voltar a viver novamente. São coisas de sobreviver e viver são coisas diferentes. Não, e só vocês ouvirem aí a história, né? Sensacional foi com a maneira que ela falou pro pai que estava grávida. Sim, exato. Papai, olha aí. O famoso postei e corri, o de hoje. Postei e saí correndo. Farmari.
A gente vai parar um pouquinho antes, que eu quero perguntar hoje como é que tá a vida dela, né? Sim, hoje você tá casada, né? Com quem ela tá casada, como é que tá hoje? Falamos um pouquinho mais aí do Marcelo, do Alexander. Vamos falar da Famari? Vamos falar sim. Fabi, da Famari. Um beijo. Famari. Ó, tô esperando meus produtos e também tá esperando aqui, Eu também. Ó. Quero ver, estamos esperando, hein? É o Laboratório de Manipulação de Fórmulas Farmacêuticas, dermocosméticos e maquiagens veganas. Então, eles são comprometidos em promover saúde, beleza e qualidade de vida junto aos clientes. Então, eles são um laboratório de manipulação, né? Então, se você tem queda de cabelo, de unha, você precisa... Tem umas balinhas, umas gominhas que é pra isso. Que é queratina, isso. É proteica. Para unha, para cabelo, docinho, assim, melatonina, que agora pode, né, para te ajudar no sono, que atua na glândula pineal, te dá um soninho gostoso. Tudo isso a Famari faz e muito mais. E tem a questão daqui da maquiagem vegana, que ela desenvolve um trabalho muito bacana lá. Qual que é o arroba dela? @Famari_manipulados. Sigam lá, porque assim, ela tá sempre fazendo alguma coisa nova, ela tá sempre com novidades. E é uma pessoa extremamente profissional, comprometida com a qualidade. Então, sim. Fabi, um beijo, Um Famari. beijo, Fabi. Obrigada. E vou falar de novo, vou cobrar. Tô esperando aqui chegar nossas coisas. Tô precisando, ó, minha glutamina acabou. Acabou. Depois dos 35 a gente tem que repor algumas coisas, né? Pode mandar melatonina que eu aceito também. Vambora. Aceito. Jenny, como é que tá hoje? Pode mandar. Manda aí, Fabi. Pode mandar. Famari Manipulados. Fabi, como é que tá, Jenny, como é que tá hoje a tua vida? Você hoje tá casada? O que seu marido faz? Dá pra falar? Não precisa falar o nome se não quiser. Como é que tá hoje? É bom, eu namoro. Você namora? Que linda! Ele tá aqui, né? Ele tá aqui? Com a gente. Sim. Ih, como é que é o nome dele? Carlos. Carlos. O Carlos tá aqui, ó. O Carlos tá aqui com a gente. Carlos tá aqui. E estão namorando há quanto tempo? Há uns 12 anos, mais ou menos isso. Pô, Carlos, mas tá enrolando bem, hein? 12 anos namorando? Que namoro bom! Tá enrolando, Carlos. Que namoro bom, hein, Sou eu que tô enrolando. Que namoro bom, Carlos. E ela é boa, hein? Então ela é boa namorada, porque namorar 12 anos, né? Aí, ó. Aí, ó. Tá confirmado que Jenny é a pessoa certa pro Carlos. E, Carlos, como é que é? Pode falar aí. Vem cá um pouquinho. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Chega aqui, vai, por favor. Você faz o quê, Carlos? Baixa aqui um pouquinho pro pessoal te ver. Eu trabalho no... Baixa aqui. Ó o Carlos aqui, ó. Trabalho com Tem que botar ele perto do microfone. Trabalho com a construção civil. Então... entendi. E ele também perdeu o pai pro alcoolismo, tá? Isso é importante falar que ele também é codependente. Vocês estão namorando há 12 anos? 12 anos. Fala perto aí. 12 anos. E como é que era? Boa namorada? Boa mulher? Era companheira? Olha lá o que vai falar, hein? Cuidado. Preciso ver que esse negócio de... Pensa direito. Senão apanha, né? Mas muito boa, né? Pra estar 12 anos juntos. Com certeza, né? E essa história Parceiraço. também, né, Carlos? Essa história dela de superação, né? Hoje, Sim. como é que você se posiciona em relação a isso? Quer dizer, não é que é uma responsabilidade, mas tem aí um quê aí diferente, né? Toda a história dela, que você, claro, deve conhecer, né? 12 anos não são 12 dias, né? Como é que você vê isso? Como é que você se coloca? Como que é o dia a dia de vocês? Com certeza. Eu acompanhei essa evolução, né, dela depois de um certo tempo, né? Eu falo pra você que eu conheci uma pessoa e hoje eu convivo com outra, entendeu? Em termos de relacionamento com pessoas, trabalho, modo de falar, assim, completamente diferente, né? Então, eu conheci uma pessoa, assim, que ela literalmente dentro de uma ostra. Entendi, né? entendi. Ela tinha medo de falar, de se posicionar, né? Tinha essa dificuldade, né? Enfim. E você veio hoje... aí... Agora você tá com uma estrela do seu lado. E onde vocês se conheceram? Então, Vou né? perguntar pra você, não vou perguntar pra ela, não. Então, uma história bem inusitada também. Olha lá. Bem... A gente do interior, né? Tem muita cachoeira na cidade e tal. Eu sou nascido e criado em Águas da Prata, que é uma cidade... Águas da Prata. Muito pequenininha. Então, a gente tem muita cachoeira. E todo dia 31... eu tenho comigo de tomar um banho de cachoeira. Do dia 31 de dezembro. Isso.
Aí chego com um amigo que é de São Paulo, que vai para Águas da Prata também direto, né? E chegamos nessa cachoeira, tá a senhorita com os filhos, bando de filho e um bando de amigos dos filhos jogando pedra no mato. A gente chegou para entrar na cachoeira e os moleques jogando pedra no mato. Tiramos a camiseta, tal, estamos entrando na água. Um amigo meu tomou uma picada de abelha. E outra, e mais uma, e mais uma. Na hora que a gente olhou, tava preto de abelha, pulamos na água, porque tava um negócio. Sim. E ela sendo atacada por essas abelhas. Mas tomou muita picada, muita. E aí a gente socorreu, falou assim, você tá de carro? Tô. Quem mais dirige? Não. Falou, você precisa ir pronto-socorro? Não, eu vou, mas você não tem condição de dirigir. Porque pode dar um choque anafilático. E aí eu fui dirigindo o carro dela, né? Meu amigo foi com o carro que a gente foi para essa cachoeira. Deixamos ela no pronto-socorro, deixei meu telefone, meu contato e... na malandragem, lógico. Foi sem intenção. Não, com certeza. A intenção era, né? Claro. Se você precisar de alguma coisa, você liga aí, né? Mas o que houve? A questão é que tava torcendo para que ela precisasse de alguma coisa. Claro. E aí ela não ligou, quer dizer, ligou para dar feliz ano novo, depois já tô bem, né? Adorei Passou a história. muito mal, Ficou aí. porque tiraram, né? Foi muita picada. Se fosse uma pessoa alérgica, o médico disse que não teria Sim, como. fecha glote. Tomar cuidado. E aí a gente começou a se conhecer. E tá aí. Mas olha aí, tá vendo, gente? E a história dele se aproximam. Só vou fazer um adendo. Ele também é codependente porque ele perdeu o pai também muito cedo, Muito cedo. para o alcoolismo. Com Olha 2 aí. anos. O Meu pai dele era chefe de cozinha. Meu pai, com 36 anos, ele faleceu, eu tinha 2. Ou seja, eu não tenho lembrança, assim, física, né? Nenhuma, assim. Então, não lembro dele. Mas com Perdeu 36 pro álcool, anos... Mas foi o Sim. álcool. Pois é. E Também ele- o álcool. Também o álcool. Pois é, gente, olha aí, ó, Carlos, o zangão de Jenny. Ó, parabéns, hein, Carlos? Olha, Carlos, muito bem. Adorei a história. Salvou a vida e salvou o casamento e tá aí. Já Porque eles estão na cachoeira, que história bonita. A gente tem muita história. Ele também tem uma história de superação, uma história de vida muito bonita, mas é uma longa história, né? Sim. Fica para outro dia. Com certeza. Com certeza. Jenny, a gente tá chegando aí no final, né? A gente tá já para encerrar. De tudo isso que você viveu, né? A pergunta que eu tenho, tô lá com certeza deve ter uma pergunta para você, mas eu queria fazer minha última pergunta. De tudo isso que você viveu, essa coisa, a gente encerra, né? Aí com a presença do Carlos e tal, né? A saúde mental também é podermos rir, podermos, né, nos divertir com as coisas, Sim. olhar para trás e ver que foi difícil, mas tudo isso te fortaleceu, né? Sim. Ô, Jenny, hoje, Sem dúvida. né? Hoje, Aham. E não só, né? Não só me fortaleceu, como... eu acho que tudo na vida é um aprendizado, né? A gente tem a opção de cruzar os braços ou procurar aprender alguma coisa. Exato. Entendi. Vou até Procurar descruzar os braços evoluir. aqui. Ou você cruza o braço, fica parado, ou você enfrenta e evolui. No meu Você caso, fica dizendo a vida não é justa, ou você vai atrás de tornar a vida mais justa, né? da sua justiça, né? Sim. Porque a justiça é subjetiva, então vai atrás da Aham. sua, né? Sim. O que eu gostaria de perguntar para você, né? Se você ficar à vontade, lógico, né? De falar, é se seu pai estivesse aqui, presente aqui, fisicamente com você agora, o que você diria para ele depois de tudo? Eu diria para ele que eu compreendo e que eu sei que ele nos amou, né, da maneira dele. E que eu sei que ele fez o melhor que ele podia naquele momento, naquela situação. Eu, como mãe, eu não sou uma mãe perfeita, mas eu fiz o melhor que eu podia, que eu tinha condições de fazer. Eu sei que com ele foi assim também. Poxa, que legal. No final das contas a gente aceita, né? Porque, principalmente no caso, né, do teu pai, a gente falar de alcoolismo e de toda... Eu sempre falo isso, sabe, Jenny? É emocionante o que você falou, porque tem muitos filhos que colocam a culpa nos pais, né? E eu cito muito aquela música do
do Renato Russo, a letra, né? Que fala assim, você culpa seus pais por tudo, né? Isso é um absurdo, né? São crianças como você. Né? O que você vai ser quando crescer? Tá aí, né, Jenny? Você tirou mas a força, né? a gente precisa amadurecer para entender isso, né? Exato. Por muito tempo eu culpei as outras pessoas. E hoje eu não gosto de usar essa palavra culpa. Eu digo, porque eu também me culpava muito por tudo. Eu uso a palavra responsabilidade. Também. Porque quando a gente assume a responsabilidade, a gente pode fazer alguma coisa, sabe? Não tá perfeito, não tá bom, mas a gente pode fazer alguma coisa para melhorar. Legal. Muito bonita. Parabéns, Jenny, parabéns pelo trabalho, parabéns pela pessoa que você é. E queremos uma dedicatória no livro. Com certeza, vamos fazer a claro. Eu já achando que o livro vai ficar para nós, né? Nem perguntei. Mas eu trouxe para vocês. Muito obrigada pelo presente maravilhoso. Fora isso, gente, tem lá, né? Que ela falou, a Herdeira do Silêncio está na Amazon, né? O Segredo da Amoreira, e não tem nada a ver com a clínica. Lá não tem segredo, você vai lá conhecer, liga, vai lá. O Segredo da Amoreira. Jenny, eu desejo para você muito mais anos aí de felicidade, de alegria. Que o Carlos assuma logo e saia desse casamento para de te enrolar, né? Porque esse ano não choveu, mas o ano que vem vai chover. Como diz o meu pior, esse ano não... Esse ano não morro. E que você seja muito mais feliz. E que bom ouvir isso de você, de dizer pro teu pai, de deixar isso claro, né? Pai, eu te entendo, eu te perdoo, era o que tinha para dar. E isso é muito bom, né? O perdão nos liberta, né? Sim, com certeza. O perdão nos liberta. O perdão nos liberta. Porque o que cada um faz, né, é a responsabilidade, né, como eu disse, da própria pessoa. Sim. A pessoa vai ter que lidar com isso, certeza. Com as consequências, né? E eu não preciso carregar um monte de sentimentos negativos, assim, carregar esse peso que não me ajuda em nada, né? Na verdade, nos adoece, né? Nos adoece. Verdade. Raiva, ressentimento nos adoece. E eu quero agradecer a sua vida e eu quero agradecer você ter aceitado o nosso convite e a pessoa maravilhosa que você é. E que tenham mais pessoas como você, porque eu acredito no mundo de mais pessoas boas. Eu acredito nisso, tanto é que nós estamos aqui, né? Tem mais pessoas boas do que não boas, né? Que estão em evolução, porque todo mundo está caminhando para um lugar melhor. Mas eu acredito em lugares de pessoas boas. E muito obrigada por estar aqui com a gente e ter compartilhado a sua linda história com a gente. E com todo mundo que está aqui. Eu que agradeço a vocês pela oportunidade. E, eu tô até emocionada. Eu também tô. Que bom. É isso que a gente quer levar a vida, levar a verdade. Obrigado, Jenny, Obrigadão mesmo. Valeu.